Bom, cá estamos, mais um grande episódio, mais um Elevar o Desporto. Hoje aqui com um representante olímpico. Hoje temos aqui no nosso estúdio alguém muito especial. Alguém que nos representa de uma maneira muito interessante. Nós já estávamos aqui a conversar antes das câmaras estarem ligadas. E eu estava a dizer, tenho pena se a gente não registar todo esta quantidade, esta qualidade de vida de desportiva. Ricardo, quem é que temos aqui hoje? Nós temos um verdadeiro campeão, mais um verdadeiro campeão. Temos tido a sorte de passar aqui muitos campeões connosco. Já tivemos aqui um campeão europeu, sim, também representante olímpico, sim, um campeão também do mundo. Sim. Também temos hoje também o nosso convidado, é um atleta paralímpico. Também já tivemos um paralímpico, Jorge Pina. Exatamente. Não é? Portanto, também companheiro. Sim. Mas hoje temos aqui o Alex Santos, um verdadeiro exemplo de superação, de resiliência, já vamos perceber que também de metas muito específicas, com muita história, muito específico, grandes objetivos, sim, muito focado. Sim. E acho que vamos adorar, e as pessoas que estão lá em casa também vão adorar muito conhecer o Alex melhor e perceber como é que foi o seu percurso. Eu já percebi que ele é bom de conversa, portanto, isso temos garantido. Sim. É muito bem disposto, muito animado. Portanto, temos aqui um conjunto para termos aqui um bom podcast, é isto? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho Portanto, que vai ser um bom momento. Não vão querer perder isto porque hoje de certeza vão ficar animados. É isto, Alex, estamos aqui a dizer, é verdade? É verdade, o que nos falta aqui é a história. Senão... Venham elas. E vais partilhar connosco muitas delas. Posso partilhar algumas. Fica curioso. Se calhar as outras vai ter que ser à pressão. Sim. Eu acho que passado meia horinha de treino, ele já vai. Os desportistas precisam deste aquecimento. É o aquecimento. O aquecimento é que custa mais. Depois de passar ali os 10 minutos, já é tudo automático. As dores já passam. Né? Olha, Alex, apresenta-nos lá a tua modalidade, o que é que fazes, como é que começou, esta história de que começou tudo, que chegaste uma hora depois do primeiro, mas mesmo assim não desististe. Conta-nos lá um bocadinho. Na primeira competição. Conta-nos lá um bocadinho. É assim, uma hora é o exagero, né? Tipo, e são vamos lá começar. Eu sou da paracanoagem, né? É uma modalidade de canoagem adaptada com pessoas com deficiências físicas, né? Que existe uma distância, hoje em dia, apenas paraolímpica, uma distância paraolímpica de 200 metros. Então, nessa modalidade existe 3 vertentes, que é o KPL1, o KPL2 e o KPL3. O que define o KPL1, KPL2 e KPL3? São níveis de deficiência, não é? Por exemplo, o KPL1, no caso que sou eu, é uma pessoa que não mexe tipo, os membros, ou seja, da cintura para baixo, não mexe nada. Depois o KPL2, normalmente, são um atleta que ele tem amputado as 2 pernas. Mas como ele tem o coto e tem o tronco a 100%, normalmente ele vai andar mais do que um KPL1. E depois o KPL3 é um atleta que é amputado de uma perna e ele tem a outra perna e ele acaba por colocar uma prótese e quase trabalha como fosse o regular, que seja uma pessoa sem deficiência. Então, para isso, para ser mais justo, então criar essas categorias, né? Então, eu me enquadro no KPL1. Então, como é que começou a minha história? A minha história na canoagem foi uma história, vamos dizer assim, não foi planeada, né? Foi algo que foi acontecendo. Como eu acho que tudo na vida, nós temos que apenas começar. Depois as coisas nem sabem onde é que nós vamos parar, né? E aquilo que aconteceu foi que eu estava na Indonésia com um amigo e antes da minha lesão, eu fazia surf, né? E nós vimos uma pessoa sentada numa prancha a fazer o surf, que era o que chama-se wave ski, que é o surf mais parecido com o surf normal, né? Que é tipo assim, os manobras e isso. Aquilo é uma espécie de uma prancha onde ele tem um remo e consegue fazer altas manobras. E eu vi aquela pessoa sentada a fazer e meu amigo falou assim, olha, tipo, tu podes voltar a surfar com isso e não sei o quê. E eu virei e falei assim, a sério? Aí quando nós vimos ele sair da água, vimos que ele saiu nas costas do amigo, né? Que era como o meu amigo também me carregava na Indonésia, tudo nas costas, porque aquilo
só montanhas, né? O acesso para ir para a praia. E nós fomos falar com ele, era um paraplégico, que era brasileiro, que chama-se o Kizu, né? Que é o campeão mundial de surf, adaptado. Isso que é o Felipe Kizu. E aí o que acontece? Nós falamos com ele me deu umas dicas e tal, e nós regressamos a Portugal. Eu fui à procura de uma prancha e parece que aquilo estava mesmo ali à minha espera, né? Encontrei uma prancha nova no LX, barata. Tipo, fui buscar a prancha com um amigo lá, não sei na onde, onde é que, tipo, eu só lembro que ele morava, tipo, onde é que tem aqueles moinhos, tipo, de vento lá no norte, né? Não, era uma coisa tipo assim, o mundo acabou aqui. Era onde é que ele vivia. Aí, o mundo acaba aqui e você está aqui. Ainda foram falar do mundo. Eu assim, aí um amigo, né, ele é maluco, tipo, aí ele alinha nas minhas coisas, né? E eu falei assim, não, você tem que ir na sua carrinha, que é maior que não cabe dentro do meu carro e tal. E aquilo era uma estrada de terra batida, não sei. E ele assim, tipo, mano, você tem certeza que é aqui? Não sei o que. Tá aqui, olha, no GPS, tá a localização. Então bora, tipo. Aí quando nós chegamos lá, era um rapaz muito simpático, que tinha uma garagem com tudo, com não sei o que e tal. Aí falou assim, olha, que essa prancha aqui eu comprei porque eu não consegui adaptar e tal. Então é por isso que eu tô vendendo esse preço. E nós, tá bem, então, compramos a prancha. Aí eu fiz algumas adaptações, que eram para prender as pernas e tal, que foi do conselho do campeão do mundo, né? Nesse caso. E aí, quando... Aí falei assim, e tal, levei pro shape para fazer aquelas questões e tal. Aí nós fomos experimentar a prancha depois de alguns dias. Aí quando nós chegamos lá na água, né? Eu sento na prancha, ele vai comigo para dentro da água. Aí quando ele me dá um remo, ele solta a prancha e eu viro, tá ligado? Aí ele ia me virava, né? Tipo, ele tava assim com água pela cintura, né? Sim. Aí ele ia virava e eu caía de novo e tal. Aí ele ia e e ele falou assim, sai lá. Aí ele ia, experimentava e dizia assim, e ele caía também, né? Ele falou assim, mano, fomos enganados. Porque por isso é que ele vendeu barato, isso é muito complicado. Isso. Sim. Aí eu falei assim, eu fui nadando, tipo, deixei ele na prancha lá e dava imensa risada, porque as pessoas que estavam nos a ver eram malucos, né? Ali, tipo, tá. E aí, entretanto, aqui é uma questão de adaptação, né? Tipo, e aí eu parei, aí quando eu voltei para água de novo com aquilo, aí já começava a equilibrar, né? Já começava, aí já dava 2 remadas, 3, aí virava. Aí ele tava, só que ele ficava preocupado comigo, eu falei, se ele vira lá no meio, e depois como é que eu vou conseguir ajudar? Né? Só que aquele tinha um cinto rápido, né? Eu soltava, mas puxei para lá, eu saía nadando, né? Okay. Era um bocado assim, porque aquilo tem que se fazer como é que chama? Aprender a virar ao contrário, tipo, ou seja, quando você vira, aquilo dá para você voltar, mas é uma coisa mais à frente. Entretanto, ele por exemplo, ele é uma pessoa que ele não tem assim muita, como é que chama, responsabilidade, né? Que ele é maluco. Eu combinava com ele, amanhã vamos treinar. Aí ele assim, claro, vamos treinar, não sei o quê. Tipo assim, sim, amanhã vamos para Sesimbra e tal, vamos treinar e tal. Sim. Quando eu ligava para ele, Zezinho, tipo, estás aonde? Ele assim, tô no Porto. Tipo assim, mas não íamos treinar, mas depois a gente treina, não sei o que e tal. E aí eu fiquei naquela coisa na cabeça, eu falei assim, eu preciso... eu achava que se eu aprendesse a remar, eu ia dar muito bem, né? Que eu ganhava equilíbrio e tal. Aí eu procurei no Facebook, tipo escola, tipo de canoagem. E aí encontrei um atleta que é hoje em dia eu partilho muito assim estágios e viagens assim internacionais com ele, que é o Norberto Mourão, que foi o medalha de bronze nos jogos agora de Tóquio. E ele me indicou um clube em Lisboa, no Jamor, né? E aí, que era o Costa do Sol, que é o Costa do Sol, né? E, entretanto, eu fui para ali, tô naquele ânimo e tal. E, entretanto, tinha lá um treinador que era o Fábio, esqueci agora o nome dele. É Fábio. É dos meus, não importa. E é uma pessoa que eu adoro. De certeza que é Fábio Fernandes. Não, de certeza. Era o Fábio. E aí ele foi, e pronto, entretanto ele falou assim, e tal,
você quer competir e tal? Começou a falar comigo. E aí, tipo, meu intuito nem era aquilo, né? Nem era competir, era o teu intuito era só aprender a ser melhor, não é? Para fazer um ganhar desporto. ali equilíbrio, que era para, tipo, porque tem uma disciplina, eu sabia que se eu tava ali, tinha aulas todos os dias, eu tinha aquela disciplina para poder utilizar em outra modalidade, né? Nem era canoagem, era wave ski. Era wave ski. Exato. E este Fábio então desafiou-te para tu competires, a sério? Não, aí ele falou assim, vamos escrever como, tipo, todos os miúdos estão ali, eles competem, né? Tipo, são federados, já. Falou assim, por que você não compete e tal. E eu, bora, tipo, isso. Aí, eu antes de ir para esse campeonato, né? Que era uma competição nacional, né? Eu tava indo pro Algarve com os amigos e tinha um que era jornalista, né? E aí ele falou assim, aí estávamos todos tipo, com os copos e não sei o quê. Vamos fazer uma reportagem sua, não sei o quê. Eu vou ser campeão do mundo. Eu falei com ele, eu vou ser campeão do mundo e tal, naquilo. Tu tinhas esse desejo ou essa ambição? Não sei, eu acho que era loucura mesmo. Também é preciso, também é preciso. Não, porque assim, eu acho que tudo na minha vida foi muito sempre no headline, né? E eu acho, eu nem tinha, olha a loucura, né? Eu nem tinha competido em Portugal, nem nada. E era até uma ofensa para os atletas, né? Tipo, isso aqui então já é o que? O campeão do mundo. Chegou e tal. Aqui, agora já vai. E aí eu fui pra essa competição. Aí chegou na competição e tal, vamos lá aquecer e tal, fazendo assim e tal. Né? Mesmo aquele aí quando cheguei lá e tal, todo mundo arrancou, tipo, né, aí vamos alinhar e tal, todo mundo arrancou e eu, bora. Aí eu comecei a ficar pra trás e todo mundo indo embora, tá vendo? Aí pronto, aí chegou o último lá, né, e depois chegou eu, tipo, aí todo mundo já tava com sono, né, tipo, bora, acabou. Alex, aí eu cheguei lá e tipo, aí tava lá um amigo, aí falou assim, você chegou em último e tal, mas com uma distância muito grande. E eu falei assim, foi? E, tipo, e ele assim, então e agora? Não, agora eu vou aos Jogos. Aos Jogos Olímpicos. Jogos Paralímpicos, né? Aí eu falei assim, eu vou aos Jogos. Eu vou aos Jogos. Aí eu falei assim, mano, olha, não fala uma coisa dessa não, mano. Olha a vergonha que você já fez. Você já falou, agora você fala que é o jogo, você não tem noção. Mano, fica calado isso. E daí então, eu coloquei aquilo na minha cabeça que eu era capaz daquilo, porque eu via pessoas que tinham a mesma deficiência que eu a fazer, então eu falei assim, não, tipo, ok, então vamos lá ver se eu não faço isso. E aí todos os dias eu comecei a treinar e tal, então teve muitas coisas e ali, que é aquela coisa que acontece no desporto, que é quando existe que tem um atleta bom, e quando tu chegas, tu não és aceito, né? Porque na maioria há muitos, né, que acham que aquele lugar é dele, não é? Não é por mérito, não é por isso. Acha que aquilo é dele. Então, quando você chega, então eles fazem tudo pra te tirar, tá vendo? E pronto, e aí cada vez que... Aí pronto, e aí o que aconteceu foi que eu, passar de, não sei se foi 6 ou 8 meses, tinha uma nova competição. E aí eu fiquei naquela, e nessa próxima competição eu já fiquei em segundo. Portanto, tu passaste do último para o segundo, em 6 meses. Em 6, 8 meses, passei assim uma questão assim, então uma coisa muito louca, né? Tipo, uma coisa muito rápida. E treinavas durante esses 6 meses? Eu treinei pouco, porque... Quantas vezes por dia? 3 vezes por semana? 3 vezes por semana, uma coisa assim. Era uma coisa assim, treinar pouco, né? E no clube que eu tava, uma fase inicial era muito... a metodologia de trabalho ali era diferente, né? De um alto rendimento, uma coisa assim. Não estou a dizer que é mau ou que é... Mas acaba por ser o normal, não é? Acaba por ser o normal. O normal. 3 vezes por semana, exato. Pronto. Isso. Aí depois quando tu começas a subir mais, aí já treina uma vez por dia, né? Isso tem uma vez por dia, todos os dias da semana. Exceto faz um descanso, acho que um dia, um domingo, acho que era um domingo, uma coisa assim, um dia da semana. Ou então treina 4 vezes a semana.
E eles têm esse ritmo assim. Eu digo isso porque hoje em dia é totalmente ao contrário. Chega a fazer 4 treinos por dia, né? 4, como é que é? 4 por dia. Treino 4 por dia. 4 por dia. Faço 2 de água, 1 de ginásio, uma mobilidade. Isso. E todos os dias. Okay. Isso. Tem descanso a quinta-feira à tarde, né? De manhã treino. Mas explica-me lá como é que é. Já agora também fiquei curioso. Tu ficaste pasmado, mas eu estou pasmado. Eu fiquei curioso com como é, então explica-nos já um dia de treino, como é que é, ou seja, uma rotina tua. Como é que não, mas vamos voltar lá, senão nós vamos esquecer agora. Não queremos esquecer nada. Não queremos esquecer nada. Não, que eu estou a falar a história lá quando eu cheguei na competição ficaste em segundo. Certo. Aí eu, pronto, aí nesse passado, ou seja, quase sem treino algum, né? Tipo assim, com pouco treino, vamos dizer assim, eu cheguei em segundo e muito próximo do primeiro, que era um atleta que estava no topo, né? Que era o atleta do topo, né? Quando eu comecei. Então, e aí a gente ficou muito assustado, tipo, então esse cara do outro dia tava aqui, já tal, não sei o quê. E aí começou essas coisas que me fez, como é que chama? Que me fez raiva para manter, tipo, superior. Por exemplo, eu ganhava, e que em Portugal, aí eu não ia lá fora representar Portugal, né? Havia essas questões e eu não compreendia muito bem, né? O porquê, mas hoje em dia eu já compreendo o porquê, né? São, tipo assim, termos políticos, né? Então, e aí, o que acontece? Que depois disso, eu dei continuidade. E aí, minha primeira prova internacional foi a disputa da vaga dos Paralímpicos. E o que acontece? Eu cheguei lá, ganhei. Essa prova foi onde? Foi na... foi na Hungria. Na Hungria. Em que ano? Em que ano? Foi no ano dos Jogos. Faltava, acho que 4 meses, porque no ano dos Jogos foi 2021. Foi adiado um ano. Então, o que acontece? Nos Jogos, um ano antes, né? Por exemplo, os Jogos agora 2024, agora em 2023, eles soltam 6 vagas, né? E depois... No ano dos Jogos, 4 meses antes dos Jogos, eles soltam mais 4, né? Então ninguém tinha ganho ainda das 6 vagas, né? O outro atleta que estava lá teve a oportunidade de ir, mas não conseguiu nessas 6 vagas quando foi disputar. E depois fomos nós os dois. Foi feita uma seletiva antes cá em Portugal, que eu tinha que ganhar ele e fazer um tempo. Que era para ir lá disputar. Os mínimos, né? Exato, os mínimos. Que era, eu tinha que fazer o tempo e ganhar eles. Por exemplo, mesmo se eu tivesse feito os mínimos e não ganhasse ele, tipo, ia ele só. Tá? Okay. E aí aconteceu isso, eu ganhei ele e fomos lá disputar. E cheguei lá, ganhei. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei nos Jogos, eu já cheguei muito cansado. Por quê? Porque eu tive que preparar muitos picos. Ou seja, eu tive a seletiva em Portugal, eu tive a prova na Hungria e depois num espaço tudo muito curto, né? Então quando eu cheguei nos Jogos já cheguei já muito assim, e aí de toda a gente assustou, né? Tipo, a minha evolução. E quando eu cheguei lá, eu fui finalista, fui um quinto lugar muito sofrido mesmo. E acho que foi um excelente resultado, né? E agora preparar. Foi mesmo. Alex, eu não estou perdido, estou embrenhado na tua história. Sim, é verdade. E estou aqui delirante. E resumindo isto tudo, e eu acho que a palavra-chave aqui no meio desta história toda é não desistir. Porque tu nunca desististe, mesmo com chegando em último, mesmo com os teus amigos a dizerem-te foi um pouco vergonhoso, tu nunca desististe, tu querias alcançar aquela meta que era os Jogos Paralímpicos e conseguiste com a tua força, porque não desististe, acreditaste em ti. Este é o segredo. Eu acho que assim, eu acho que quando eu vejo assim, quando nós queremos algo, mas o querer não é só falar assim, eu quero isso.
não é? É querer e disponibilizar-se para tal, não é? Querer e dizer, não, mas eu quero aquilo mesmo, eu quero aquilo. Eu acho que não existe nada que tu não consigas. E isso foi um fator que, por exemplo, que eu aprendi há pouco tempo, que era, não cabia na minha cabeça, que era assim, os investimentos que faziam, por exemplo, a NASA fazia assim, vamos chegar lá no planeta, em Júpiter, lá em Saturno, ou não sei o que, vamos investir para colocar lá um robô. Aí eu ficava assim, esses caras são loucos, né? Fica investindo tanto dinheiro, com tantas pessoas aí, com tanto hospital, pessoas a passar fome, e eu assim, pra que estudo? E tipo, pra que um planeta que tá lá, o que a gente vai fazer com aquilo? Só que o que acontece? O que acontece para esse percurso que eles têm de chegar até lá, é um aprendizado muito grande. Que durante esse percurso, esses aprendizados, eles vão a tecnologia do carro, a tecnologia na medicina, então aplicam depois noutras coisas. Não é? Então é um aprendizado muito grande. Então o que acontece? Os jogos é a mesma coisa. Que assim, aí você treina 4 vezes por dia, né, durante 4 anos para fazer uma prova de 50 segundos, né? Mas o aprendizado que tu vais ali, que é a disciplina, a persistência, que é uma das coisas que hoje em dia que faz mais sentido para mim na vida, chama-se persistência, né? Que é o que nós estávamos a falar. Então, eu posso te dizer que eu faço qualquer coisa, tipo assim, eu me arrisco. Eu tinha um medo de dizer sim para certas coisas, né? Eu falei, não, isso aí é muito e tal, esse projeto é muito grande e tal. Hoje em dia, tipo assim, eu sei que eu sou capaz daquilo, porque eu aprendi uma coisa, que é a persistência. É você, tipo, trabalhar ali muitas horas, né? Você chegar e falar assim, não, tipo, vou dedicar isso, que eu vou conseguir. Por exemplo, imagina só, eu tô nessa jornada, eu não vivo de canoagem, né? Eu tenho minha profissão, eu sou designer, né? Design de desenvolvimento, de embalagens, e eu aprendi uma coisa que se eu hoje acaba a canoagem e diga assim, eu vou criar o meu próprio negócio, né? Acaba a canoagem hoje e acaba a minha profissão. Eu vou criar o meu próprio negócio. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ter sucesso com aquilo. Por quê? Porque eu vou explorar aquilo tanto, né? Por exemplo, imagina só, eu chego e digo assim, vou criar um café, vou criar uma marca de café. Eu vou começar a fazer assim, onde é que é produzido o melhor café? Aí, tipo, o café, imaginamos seja, não sei se é Colômbia ou o que é. Acho que é Colômbia, né? Sim, vem de vários. Colômbia, África. Aí então eu vou para Colômbia para perceber o que tem esse café. Eu vou chegar lá, eu vou saber por quê. Eu vou querer tomar café com aqueles que gostam do café para perceber daquilo. Então eu vou aprofundar tanto aqui, que é para ter algo diferencial dos outros, né? Tipo, então eu vou ter aquela persistência ali. Então quando eu chegar aqui, tá aqui, todo mundo vai querer aquilo. Né? Eu vou criar o meu canal de vendas ali de uma forma totalmente diferente. Mas isso é em tudo que tu tens que ter assim. E uma das coisas que você aprende lá, os jogos, é isso, é o trabalho que é o dia a dia, todos os dias, tá, né? Aquilo, eu sei que eu vou chegar, por exemplo, eu agora eu saí do treinar pouco, eu sei que amanhã eu vou treinar, eu vou vomitar no treino, eu vou sofrer, mas é aquela persistência que você tem que é para chegar ao tal, tá, né? Olha, Ricardo, eu acho que antes de tu fazeres a tua pergunta, eu sei que estás cansado de ouvir isto, mas está aqui uma mensagem muito forte que eu retive. Além da persistência, que é importante, a mensagem de que se nós só olharmos para o objetivo final, que são os tais 50 segundos nos Jogos Olímpicos,
nós desistimos à partida, porque Exatamente. o trabalho é tanto para chegar lá, Sim. naqueles 50 segundos, que é o que muita gente acontece, que desiste. Mas por isso é que só os campeões lá chegam. Só os campeões, porque a tal persistência, quando juntam este conjunto. Sim. Olha, esta mensagem é muito forte, que é, não basta só olhar para o objetivo final, mas sim tudo aquilo que eu vou aprender para lá chegar, mesmo se eu não ganhar, vai ficar comigo. É isso, não é? É isso mesmo. Bem, isto tem sido uma verdadeira lição de vida. Tem sido uma loucura, como o Alex prometia no início, que isto ia ser uma loucura. Porque eu às vezes até me sinto a viajar com o Alex. Até me sinto mesmo ali, pelas eu sinto-me numa canoa, sim, com o Alex a remar. A remar, sim, a remar. E ele a contar a história. Eu só vou atrás. Mas sabes uma questão, que é, por exemplo, eu, desde miúdo, eu sempre tive muita conversa, né? Tive sempre muita facilidade, que era com as miúdas e tal. Então ainda nos vais ensinar aqui umas coisas. Não, mas aí o que acontecia? Conta lá, como é que é? E aí, por exemplo, eu quando vou daqui voltando aqui, saindo um bocado aqui do desporto, né? E voltando aqui na... Também faz parte. Vida. Tudo é história, né? É isso. Então eu acho que eu acho, né, no meu ponto de vista, nós vivemos de história, né? Que é isso, por exemplo, quando, tipo, nós deixarmos aqui a Terra, tipo, as pessoas vão falar, tipo, lembra disso, fazia aquilo, ou isso. Agora, se nós não tivemos história, tipo, passamos aqui só por passar, né? Isso. E era assim, eu quando tive a minha deficiência, foi assim, eu apanhei um vírus, né? E a partir de 30 dias, esse vírus, o seu organismo destrói. Ele coloca os óvulos ou no coração, ou no rim, ou no fígado, ou na cabeça. E de fato colocou na minha medula. E depois, passar de algum tempo, esses óvulos descalcificam e provocam uma inflamação que chama-se mielite transversa. Eu tava tipo na praia a surfar, senti uma dor nas costas, fui para o hospital, só voltei para casa depois de 2 anos. Eu fiquei tetraplégico, eu fiquei em coma, Então, e aquilo foi naquela idade, quando eu saí do hospital, eu tinha 18 anos. Tipo, me aconteceu isso aos 16. Então era aquela idade que você tá da puberdade, que é tudo aparência, né? Então é das miúdas e tal. Aí eu ficava na minha cabeça assim, era tudo assim, como é que eu vou chegar, né? Vou conhecer uma miúda e ela vai levar eu na casa do pai dela. Pai, esse é meu namorado. E eu vou chegar lá de cadeira de roda. Tipo, então isso era um ponto muito, tipo assim, forte na minha cabeça, né? E aí é engraçado que aí o que acontece? Então o que acontece? Eu entrei em depressão profunda. Porque normalmente o que acontece é que quando você nasce com uma deficiência, você não se vê, né? Tipo, ou seja, sempre você se viu daquela forma, sim. né? E quando tu já estás velho, tipo, te acontece uma coisa dessa, você fala, já estou morrendo mesmo, né? Já vivi. Agora aos 16 anos é complicado. Então é isso. Então dizem que é só 5% das pessoas que conseguem recuperar a nível psicologicamente, né? Então o que acontece? Mas é tudo, eu estou aqui, né? E posso dizer que é mesmo tudo da cabeça. Porque o que aconteceu? O que aconteceu foi que quando eu saí do hospital, a minha médica, ela dizia, eu tinha muitos espasmos, mas a minha médica falou assim, você tem condição de levar ele para um país tropical ou isso? E aí minha mãe falou assim, tem. Tipo, aí, tipo, eu resumindo, eu tenho um sotaque brasileiro, meu pai é português, minha mãe é brasileira. Mas eu vim para Portugal, eu tinha 6 anos de idade, né? Então é uma mistura aqui que às vezes nem eu percebo muito bem. Mas voltando lá, aí minha mãe foi e falou assim, tem sim. Então colocou-me no Brasil. E tipo assim, era uma escola militar que tinha acesso para mim. Então eu alugou uma casa que tinha 2 andares. Moravam outras pessoas aqui e eu morava tipo aquelas bifamiliares, né? E eu morava embaixo. Então tinha uma pessoa que me levava até a escola. Eu já estava começando a mexer os braços, já estava assim. Quando eu saí do Alcoitão, não sei se você recorda do Alcoitão. Sim. E aí, entretanto, aí eu tô indo para a escola. Tipo, tinha um vizinho que dizia assim: português, tu não sais, não diverte e tal. Não, tô em recuperação. Tipo, minha cabeça, né? Tipo, não falava com ninguém, completamente depressão profunda. E aí ele virou-se e falou assim: isso é engraçado, mas faz parte da minha história, né? Tem que contar. E aí ele virou-se e falou assim: não, hoje você vai lá
no meu bairro, não sei o que e tal. E eu falei assim, não vou. Aí quando aí quando foi mais à noite, ele falou assim, não, o segurança vai vir te buscar e tal. Aí eu falei, não vou. Aí chegou lá o segurança à noite. Vim buscar e tal. Eu fui. Quando eu cheguei lá, era um bar de alterno, que era tipo... era... Não deixava de ser um bar. Não, mas era um bar que... Com música. Não, e aquilo era tipo assim, uma espécie de uma quinta, aonde que as miúdas lá, tipo, tinha um varão pra dançar, e depois tinha as outras casas lá, que elas combinavam os preços, né, e faziam, não sei o quê. Aí quando eu cheguei lá, na minha cabeça eu não tava nem aí, tipo, tava, tipo, um negócio. Aí quando eu cheguei lá, né, então, aí o que mais me chocou foi que, tipo assim, aí as meninas trabalhavam lá, aí falou assim, oi gatinho, tudo bem? Quer tomar um chopp? Aí não perguntou o que tinha acontecido, não perguntou o que era aquilo da minha cabeça, tudo eu ficava, né? Tipo assim, oi gatinho, tal. Meu, aí eu falei assim, quer tomar um chopp? Quero tomar um chopp. Aí eu tipo, embebedei todo, e mijei todo na roupa, beijei elas todas lá, e não sei o que. E aí eu fui... Voltei pra casa e tal, então todo dia eu tava nessa festa lá, lá. Aí minha mãe descobriu que eu tava nisso e falou assim, não, vem embora e tal. Mãe, tô curado, Deus, tô curado. Tipo assim, deu um clique na cabeça, porque eu virei e falei assim, posso fazer minha vida normal. Desde aí eu nunca mais senti nada. Você pode perguntar assim, tens vontade de voltar a andar? Pra mim é zero. Então, tipo, aí quando eu regressei pra Portugal, eu vivia na casa. O meu vizinho era o filho dele era o dono das discotecas que era em Lisboa, não sei se vocês conhecem, que era o Docs, o Indochina, que na época. Então aí eu fui criado nessas discotecas. Então nós fomos ali na zona de Santos, não é? Então o que acontecia? Tipo, aí nós éramos os filhos do dono, que eu era o filho. Então a gente chegava lá, então eu tinha muita facilidade na conversa, né, com as miúdas. Então os meus amigos eram tipo um cara, então eu arranjava namorada pra todo mundo, tipo, então, e minha vida sempre foi assim. E depois é que entrou esse lado da, como é que chama? Já muito mais tarde, esse lado mais da competição, sabe? Que é uma vida que é completamente diferente. Também estava a pensar nisso, que aliás, tivemos aqui um convidado nosso que também abordou essa questão dos amigos, da parte social, dos amigos e da alta competição. Vocês chegam a um nível que tem que se privar de muita coisa. Aliás, eu estava aqui a pensar, como é que tu fazes essa transição de boleirão, deixa-me dizer assim, que era só balada. É loucura. Mas tu andas com expressões boas. E depois passas para essa parte de mais privação, mais foco, determinação. Como é que fizeste essa transição? É porque com os amigos. Perdeste amigos? Não, eu sempre fui assim. Como é que é dizer? Eu conheço muitas pessoas me conhecem, né? Eu acho que o fato de estar na cadeira marca, tipo assim, e fazer aquelas coisas que eu faço, marca muito, né? Então, por exemplo, eu chegava a ter muitas namoradas, então, como é que vocês conseguem na cadeira? Tipo, não era? Então, quando eu ficava assim, então, como é que é? Então, o fato de se fosse outra pessoa aí, né, tipo uma pessoa que é, né, não chamaria tanta atenção, né, mas isso é por causa da sociedade. A sociedade implementa que uma pessoa com cadeira de roda, ela não pode ter um carro bom na cabeça, né? Inicialmente já está limitada por uma série de coisas. Olha, vou te contar, por exemplo, uma coisa que é, por exemplo, eu andava com um carro do meu padrasto que eu tipo, lá fiz a chave do carro, né? E aí andava com o carro, tinha a adaptação do carro e era um Porsche, né? Então toda vez quando eu estacionava numa vaga de deficiente, as pessoas tipo olhavam lá, olha, isso não tem respeito, isso não tem respeito. Por quê? Porque na cabeça das pessoas acha que uma pessoa com deficiência não pode ter aquilo, né? Não pode ter, tipo, então limitam aquela situação. E eu lembro que eu falei isso uma vez, que agora há pouco tempo eu estava estacionando um carro e era um carro
conversível e tal, e eu tipo ali, não. Então já percebo como é que tu tens tantas namoradas. Não. Aí eu tava assim. Não, é só conversa, né? Conversa assim com o braço de fora, assim com o braço de fora e tal. E aí eu tava estacionando um carro, e aí parou o carro da polícia do lado. Eu tava estacionando o carro no lugar da pessoa de mobilidade reduzida, né? E aí eu vi ele, tipo, para no carro. Aí quando ele saiu do carro, né? Aí ele virou e falou assim: não estás a ver aqui não? E eu assim, tô a ver. E ele assim, então mas tu és o quê? Deficiência da cabeça? É? E eu falei assim, não, tá aqui minha cadeira. E ele, mas tens a cadeira? Tipo assim, porque ele não olhou pro... Né? Ele olhou... Julgou logo. Julgou por aquilo que acha que as pessoas com deficiência não podem ter aquilo. Não é aquilo, tá vendo? Nem todas as pessoas são assim, né? Então eu falo assim, na maioria a sociedade é um bocado assim. Sim. Então eu venho, tipo assim, aonde que eu passo, eu... Tipo assim, trago muitas boas experiências, né? Tipo, nesse sentido. Até na própria federação aqui de canoagem, quando nós viajamos todos, por exemplo, os regulares, que são as pessoas, tipo, não sei se vocês já ouviram falar do Fernando Pimenta. Exato. O João Duarte, como é que chama? Manuel Silva, que são, assim... E o João Duarte é um miúdo muito novo que agora treina com o Pimenta, que temos esperança, né? E o Pimenta, o Emanuel Silva, é como fosse a lenda da canoagem, né? Tipo assim, que dão mais nomes, deram, né? Tipo, estão a dar nomes, né? Ainda dão, a canoagem. Então, nós viajamos todos juntos, né? A canoagem portuguesa tem essa questão da inclusão, é muito importante, né? Porque são todos juntos. A parte da paracanoagem e a canoagem estão juntas, né? Fazem as provas no mesmo dia e tal, isso. Então, aí, tipo assim, muitos deles ali não viveram essa vida. Eles viveram essa vida que eu vivo hoje, que é uma vida mais... regrada, mais fora dos amigos, esquece copos, nem nada. Então aí eu só, tipo assim, muitos deles só ficam só me olhando, se para rir, porque é só histórias. Então aí eles ficam assim, pô, como é que essa pessoa, né, com cadeira e viveu assim, então todo lado que eu passo, eu transmito isso. No meu trabalho também é assim. Quando eu fui contratado, as pessoas diziam assim, Alex, quer ajuda pra fazer isso, quer aquilo, não sei o que. A passar de 6 meses já queria me matar, tá vendo? Tipo, tal, não sei o que. Então eu acho que a limitação somos nós próprios que criamos, certo? Porque assim, eu não ando, né? Então eu vou dizer assim, tipo, eu não consigo subir aquelas escadas ali, não é? Sim. Então, mas eu posso fazer outra coisa, não é? Então, tipo, por exemplo, eu para trabalhar, se criar numa construção civil, pra mim era complicado, né? Carregar um balde de massa, uns barrotes, ou alguma coisa assim, era mais complicado. Mas eu posso trabalhar em outras funções. Então é uma questão de adaptação. Eu acho que o ser humano, né? E o ser humano tem essa característica que tipo assim... Se reinventar. Ele se adapta muito. Sim. Muito fácil. Tudo que ele vai fazer, ele se adapta. Sim. O ser humano é isso. Se o ser humano, você colocar ele para dormir na rua, ele a passar de tipo um mês, ele começa tipo a achar aquilo normal, tá vendo? Tipo, começa, certo. vai se adaptando. Mas até haver a fase da consciencialização, pode mas haver a parte mental, pode ser um período mais longo ou menos longo. Exato. Concordo contigo que é possível isso da adaptação. Nós seres mas por exemplo, aí é o clique, aquele clique, mas né? falta isso, né? É o clique. É até dar o clique. É o clique, tipo assim, é muito fácil eu falar, mas é difícil explicar uma pessoa que esteja na situação que eu tive. Ou que seja, que nós hoje em dia nós vivemos uma coisa que é a depressão, né? Que é uma doença aí que é difícil de ultrapassar. Isso é a depressão. Tipo, tanto faz qualquer, tipo, são pobres, são ricos, né? Ela afeta a todos. Calha a todos, né? Mas é tão simples
tu ultrapassar, mas ao mesmo tempo é muito difícil você perceber daquilo que é simples, né? Sim. Para dar esse clique. Então, olha, sim, força. Não, ia brincar agora, por acaso ia brincar, que é do género, pá, se algum dia tivermos com algum problema, pá, ligamos ao Alex, perguntamos, como é que é, dá para ir aí a uma discoteca no Docks? Ou... Discoteca ou bar? Ou bar, ou daqueles bares mais... mas antes era assim, o telefone não parava. Epá, e a gente cura logo o problema, estamos em uma fase mais em baixo, não, bora lá. Alex, como é que é? Bora. Portanto, tu és bom a quebrar limites, quebrar barreiras, não é? Quebrar limites. E olha, eu gostava de agora te ver, sabes a quebrar qual barreira? Do nosso quiz time, porque está na hora de jogarmos um bocadinho. Ora bem, Alex, está na hora do nosso quiz time, na hora de também jogarmos aqui um bocadinho e ver se tu és bom aqui no jogo. Isso é coisa do jogo, não? Não acredito. Não acredito. Não então eu vou-te apresentar aqui rapidamente, já me disseste que ainda não viste, nós temos 4 categorias, uma de desporto, esta é obrigatória, e depois tu vais escolher entre filmes e séries, curiosidades sobre o mundo e escolha o diabo. Aqui estás por tua conta e risco. Portanto, destas 3, o que é que te seduz? O desporto, né? O desporto, esta vai ser obrigatório. É obrigatório, então vamos aqui pelo escolha o diabo. Eu avisei, pois, estas estão fora. Olha, o diabo vai ficar com o Ricardo. Que ele é que tem o diabo no corpo, ele é que fica com o diabo. E estas vamos começar pelo desporto. Vais escolher aqui, para tu veres destas todas, 2. E vais-me dar, são 2 perguntas sobre o desporto. Ora bem. E vamos aqui enquadrar isto na nossa conversa. Ora bem, o que é que saiu aqui? Vamos falar sobre Jogos Olímpicos. Boa. E como tu viste, tu escolheste no meio disto tudo. Ora bem, vamos começar por este, pode ser. Jogos Olímpicos. És um atleta olímpico, não é? Paralímpico. Exato. Portanto, dentro de questões sobre Jogos Olímpicos, estás à vontade, mais ou menos. Né? É mais ou menos, porque assim, como eu digo, né? Eu sou de muita história. Então, olha, Alex, porque isto também a gente vai encontrar na nossa conversa, mas tem que ser curto. Durante estes Jogos Paralímpicos, tens alguma história assim interessante que nos queiras contar? Uma curta, uma gira, a primeira que venha à cabeça. Pode ser louca também. Tem uma história interessante. Que é pela primeira vez eu conheci um político que falava a verdade. Ah, é? É sério. Sério? Foi porque assim, nós fomos recebidos pelo governo, né? No Japão. Sim. E nós ficamos numa cidade que era Komatsu. E lá eles chamam o prefeito, que nós chamamos aqui o presidente, sim, né? Presidente da Câmara. Da Câmara, né? Sim. Isso. E era um senhor assim, era um jovem. Porque a cultura deles, eles não aceitam presidentes ou isso com uma certa idade. É mais jovem. Também. Isso. E ele chegou, ele foi nos fazer uma visita, ele olhou nos olhos e disse assim: olha, vocês estão aqui, o que nós podemos fazer por vocês e estamos ao dispor. E o que eu posso dar é isso. Toma, muito obrigado, apertou a mão. E eu falei assim, tipo, não teve aquele blá blá blá, conversa nem nada. Sim. E exatamente o que aconteceu. Tudo o que nós queríamos estava ali. Se precisasse de uma coisa era tipo, em segundos se aquilo era tratado, tá vendo? Então eu tipo assim, nunca conheci um político que falasse a verdade, né? Fala e faz. Curto e grosso. Muito bem, pronto, isto foi uma experiência olímpica. Agora vamos aqui à nossa pergunta olímpica. Então vamos lá. A pergunta é: o que representa o fundo branco da bandeira olímpica? Tens 3 hipóteses. A. O desportivismo. B. A paz. C. A fraternidade. Assim, eu conheço mais do Paralímpico, né? Agora do Olímpico. O fundo branco. O branco simboliza sempre a paz, né? Tipo... Está correto, é isso mesmo, estás a ver? Não, e já ia fácil na guerra, né? Tipo, eles colocam a bandeira de paz, né? Sim, é isso mesmo. E o fundo branco na bandeira olímpica também simboliza a paz, estás a ver? Que uma já foi. Vamos à segunda. Futebol, gostas? Assim, eu
eu vejo futebol. Assim, quando é uma competição grande, tipo, sei lá, Portugal joga isso, mas agora ser fanático, tipo... E de Portugal, qual é o teu jogador favorito? Portugal, nesse caso, o Ronaldo, né? Tipo, a pergunta é exatamente sobre o Ronaldo. Estás a ver que a gente enquadra isto já aqui, portanto, o teu, há mais bons jogadores, né? Mas o Ronaldo pelo menos aprecias. Então a pergunta é: em que freguesia do Funchal nasceu Cristiano Ronaldo? 3 hipóteses: Santo António, Santa Luzia, São Roque. A freguesia. Esta não é fácil. Eu acho que é Santa Luzia. Santa Luzia, não é? Porquê? Não sei, tipo, vem na minha cabeça. Vem na tua cabeça. É santo também, mas não é Santa Luzia. É Santo António. Santo António. Não era fácil. Mas é engraçado, eu conheci o Ronaldo antes dele, tipo assim, ser jogador de quem é hoje. Ele já estava numa carreira alta, né? Sim. Na época. E foi na época das discotecas. Sim? Conheceste o Ronaldo nas discotecas? E ele, tipo assim, até hoje cá não, mas até pouco tempo, quando via ele em alguns sítios, assim, que eu já fui, ele, tipo, não, estás bom, não sei o quê. Mas foi uma coisa muito caricata, tipo, mas pronto, isso é... Mas não lhe arranjaste nenhuma namorada? Não foi preciso? É engraçado que aquilo foi... Ele é que estava arranjando as namoradas ali. Ok. E ele achava que eu mandava dali, certo? E foi-te pedir. Disse, olha, veio falar comigo, tipo, sério? Não te importas que... Não, aí ele veio falar e eu, tipo assim, não tem nada a ver com isso, não. Tipo, não me mete nesse rolo. Tipo, o que o Alex prometeu é sério, muita história. Muita história. Foi, mas já foi há muitos anos. Até que o Ronaldo estava no Sporting ou no Manchester? Ele estava indo para o Manchester, se eu não me engano. Ele andava muito com o Quaresma. E o Quaresma, ele tinha um primo que era segurança no W, que era uma discoteca. Então eles andavam os dois juntos, né? Então o que acontece? Acontece que isso aí, naquela época era a época que existia o Elefante Branco, não sei se você vai falar. Então tinha aquelas miúdas que era muito bonita, né? Que ia para essas discotecas. Então, quando eu ficava ali, eu saía à noite, era de segunda a segunda, né? Tipo assim, então... Porque não havia mais dias, né? Tipo assim, então eu acabei por conhecer elas todas e sabia isso. Então, aí uma vez... Eu estava perguntando, pensava que eu era tipo o chulo delas, né? E eu assim, não, tipo, não sei o quê. Tá tudo bem, somos só amigos. Ora bem, eu acho que este diabo não vai ser nada diabo, porque agora está na hora do diabo. Vamos ver como é que tu sais no diabo. Eu não sei, isto vai ser fácil. Vamos ver estas histórias. O diabo eu apresento já antes do Ricardo dar a bomba. Ele vai-te dar 2 afirmações e tu vais ter que escolher uma e justificar muito bem porque é que escolhes isso. Ok, então vamos lá. É assim, eu acho que esta aqui, há quem tenha muito medo desta, que é: a Google publica todo o teu histórico de pesquisa, ou seja, pesquisas marotas, vai tudo. Pesquisas marotas, fica público. Pronto, fica público. Até eu posso consultar. Tudo o que andas aí a pesquisar, fica público. Toda a gente fica a saber, Alex Santos pesquisa isto. Ou então, tens aqui outra hipótese, que se calhar até te sentes mais confortável, tendo em conta o teu historial, que é: tens de apertar o rabo a todas as pessoas a quem dás um abraço. Ou seja, qual destas é que tu escolhes? Só tens estas 2 hipóteses. Ou uma ou outra. Escolher o diabo. Vou repetir. A Google publica todo o teu histórico de pesquisa. Mas o contexto é o quê? Tipo, depois eu vou mostrar o telemóvel e ver o que é que o Google pesquisa? É isso. É complicado, né? Não, mas não, por cá não... Não, de certeza. Ou então, tens de apertar o rabo a todas as pessoas que dás um abraço. Mas que eu dou um abraço que é aqui? Tá? Em toda a gente. Em toda a gente. Chegas a Tóquio, o presidente do Japão, dás um abraço, né? Tens que apertar o rabinho. O presidente e um apalpãozinho no rabo. Portanto, é até para toda a gente. Qual destas 2? Pode ser do Google. É?
Eu por acaso diria que ias para apertar o rabo, tendo em conta não. o teu A à gente vontade. deu o exemplo do presidente do Japão, Sim, mas sim. podia ser outra Sim. pessoa É, diferente. exato, É. Não tem assim, não. Não. Eu já sei porque é que ele não escolhe essa. Porque essa ele com a conversa vai lá. Pois é. É verdade. Sim, não precisava. Não, mas não, dá-me a tua justificação, porque isto era eu. Sim. Não, assim, de justificação por causa do Google. Sim. Acho que não. Não tem problema. Não tens tem, nada né? que Não. pesquises. Ou então que também não possa tinha problema comprometer. também abraçar e apertar o rabo de alguém. Não, Estás a pensar melhor em relação à pesquisa. não, se calhar é melhor apertar o rabo de alguém. Né? É verdade. Estava aqui a pensar as coisas. Pois é, eu acho que ele ficava com as duas, não havia problema. Eu como vês, não há barreiras, não há desafios que limitem este homem. senhor. Alex, Muito bom. foi o nosso quiz time, está passado. Foi divertido, não é? Foi. Falámos aqui de mais umas coisas É verdade. interessantes. Muito bem, olha, verdade. acho que não temos, nós é que não temos sucesso com ele. Ele arrasa Não, connosco muito forte. Muito forte. no nosso quiz time. Ou seja, tudo faz parte destas histórias, Sim. né? Fazem parte do percurso dos atletas, de grandes atletas, e é engraçado o Alex contar isto porque, ou seja, a tua vida social, a forma de ser, nada tem a ver com o facto de poderes ser aquilo que tu queres no desporto e atingir os resultados que tu queres, e tu és a prova disso. Mas é assim, eu posso te dizer que eu fui um privilegiado, né? Tipo, em termos de viver o que eu vivi e hoje o que eu vivo, né? Ou seja, são mundos, tipo, o desporto e essa vida que é, tipo, da noite, discotecas e isso, são coisas que não ligam. Não esquece. Não dá para. Em alta competição, não dá para conjugar. Ainda bem que fazes essa referência. Não se liga mesmo. Não, É importante é impossível. também passar essa mensagem. Quer dizer, Daquilo que tu falaste aqui, tu tiveste esse tempo onde até te deu o teu clique e que tu ficaste e eu curado. vivi, né? Porque eu falo assim, quando é, por exemplo, desporto de alto rendimento, no caso aqui, tipo, individual, porque assim, os jogadores são 12, eles não precisam ter um pico de forma. Aí, por exemplo, eles já saem à noite, já fazem, é diferente, né? Isso. Agora, quando é quando é desporto tu estás sozinho, olímpico, né? ou, por Pois, exemplo, sim. ciclismo, ou qualquer, esquece, não, é impossível. Eu, por exemplo, eu hoje em dia, para eu estar com os amigos é a coisa mais difícil. Tipo, para eu estar com a minha família é complicado. Tipo, ou seja, eu vivo em Cascais e treino no Seixal, né? Lá, a história que nós estávamos a falar quando eu aqui cheguei, eu ia de carro pro Seixal, ia e voltava 2 vezes por dia, então dava a média de 200 quilômetros que eu fazia, né? Então o que aconteceu? Eu arranjei uma casa para ficar mais próximo do treino, porque eu chegava a perder entre 4 e 5 horas nessa transição, trânsitos e tal, né? E não descansava. Então eu arranjei uma casa. Então eu só venho a casa de vez em quando ver minha família. Então eu tô ali completamente isolado, né? Eu trabalho a partir de casa, né? Tipo design e nos tempos que eu consigo, né? E é isolado. Tipo, você não tem como, é impossível você fazer isso. E eu sou um privilegiado por ter vivido, né, o que eu vivi no passado, porque é muitos que levam essa vida, chega ali aos 15 anos e vem com essa vida toda até a sua reforma. Então, aí chegam aos 37 ou 40 anos e, tipo, acabou a carreira e viveu aquela solidão, aquela coisa ali do alto rendimento que é muito sofrido mesmo. Muito. Olha, e Alex, quais são as tuas próximas metas? Minha meta agora é assim, eu tenho o objetivo principal que é Paris 2024, né? E o que acontece agora? Agora que acontece o meu foco maior agora é já em agosto, não, setembro, agosto. Agora fiquei aqui, que é o Campeonato do Mundo. Que o Campeonato do Mundo, aonde que vão dar 6 vagas, né? E onde é que é? é na Alemanha. E o que acontece?
são os melhores de cada país, não sei quantos atletas são, e vão dar 6 vagas. E o meu objetivo principal é ficar com uma dessas vagas. Que é para no próximo ano, que soltam mais 4 vagas, eu já não estou a precisar de pico de forma, não é? Eu já estou mais descansado. E chegares a Paris descansado, que era o que tu dizias, não é? Exato. Então tudo, como é que chama? Agora, né, o que eu estou vivendo, eu estou vivendo com mais experiência e fazer as coisas mais certas, né? Então, me proporcionou isso, que é essa questão que eu estava a dizer, que é o descanso que eu não tinha, era o trabalho, que hoje em dia a empresa que eu trabalho é a que me patrocina, é a que me paga o meu ordenado e me paga para fazer canoagem, que não tem nada a ver, né? Eles me dão tudo e como é que chama? Eles me deram mais qualidade de vida, ou seja, para eu focar mais na parte esportiva, nesses resultados. Sim. E o que acontece, que é a Logoplast, chama-se Logoplast a empresa, e o que acontece? Que o objetivo principal é isso, mas como nós temos outros atletas em Portugal também, que também querem o mesmo que eu, né? Então, tens que trabalhar muito. Existe uma seletiva cá em Portugal, que é feita, que é na Taça de Portugal, que os melhores vão representar Portugal nesse Mundial. Ou seja, quando for essa seletiva, os 2 melhores vão ao Mundial e depois, no Mundial, quem ganha, não ganha a vaga. Para si, ganha a vaga para o país. Pois no próximo ano, 2024, existe uma seletiva. Imaginamos que eu vá agora ao Mundial e ganhe essa vaga. No próximo ano, fazemos uma seletiva. Se eu ganho a seletiva, ele já está totalmente fora, né? E eu já sou a pessoa que vá os jogos. Caso eu ganhe a vaga e vou à seletiva do próximo ano, perca a seletiva do ano, vamos os 2 no campeonato do mundo, né? Para as 4 vagas ainda que faltam, não é? Não, aí imaginamos que já temos a vaga, tá vendo? Mas eu ganhei a seletiva, ele ganhou eu ganhei a vaga. Sim. E ele ganhou a seletiva, né? Aí nós vamos para o ano, nessa prova do Mundial, que é antes dos jogos, é disputado quem é que fica com a vaga, tá vendo? Isso. Então, uma coisa que é muito louca, tipo, você tem que estar sempre ali, tipo, se você adormecer, tchau. Tem que estar sempre preparado. E depois assim, você treina, tipo, eu tô andando muito. Aí quando você chega lá, vê os outros andando mais, você fala assim... Sim. Então, o que é que aconteceu aqui? Né? E aí você fala assim, o que eu errei? Então, e no caso de chegares, Deus queira que sim, aos Jogos Olímpicos, qual é a meta? Assim, eu acho que uma pessoa, ele sabe aonde que ele está, tipo assim, em que fase que ele pode chegar, em que como é que chama, em que lugar que ele está, tipo assim, ele mentalizar, ele já sabe mais ou menos. Ele pode errar ali, tipo, se acontecer alguma coisa, né, tipo assim, uma lesão, aí pronto, é diferente. Mas eu lembro que eu sabia que não ia ao pódio nos jogos do Japão. E falava assim, tipo, eu vou ficar em 4º lugar ou 5º lugar. Tipo, na minha cabeça. Porque eu sabia que era possível, mas os outros estavam com uma distância muito grande em relação a mim. Tipo, não era aquele, tipo, assim, em um dia, um mês que eu ia, tipo, chegar lá, né? Então eu já sabia isso. E agora? E agora, falta eu... ou seja, tudo o que me aconteceu assim, que eu sou um atleta muito rápido, né? Eu saía com eles junto, a ver no vídeo, a minha proa do barco, sempre com eles, só que eu começava a quebrar, né?
muito, todos quebram, só que eles não começavam a aumentar a velocidade, eu começava a quebrar muito e eles começavam a ir embora, né? E hoje em dia já é diferente, tipo, eu já consigo segurar mais ali, onde é que eu tô. Então, é preciso eu provar isso, e agora vai ser na Taça do Mundo, que é em julho. Em julho. Não, em julho não. Agosto ou setembro, não é? Não, isso é o Campeonato do Mundo. Okay. Julho é o Campeonato da Europa, cá em Portugal, tá vendo? E já fica aí a dica, quem quiser ver. Né? Vamos ver todos. É um campeonato de paracanoais, é a primeira vez que vai ser feita a paracanoais junto com o Júnior, o Sub-23. Ok. Tá vendo? E vai ser em que sítio? É em Montemor Velho, que é na pista. Nós temos uma pista. Ok. Isso. E... Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos? Tem que ir. Okay. Isso, né? E é muita gira. Aquilo é eu acho que assim, as pessoas não têm muita noção da canoagem em Portugal. Tipo, e a paracanoagem vem crescendo cada vez mais na canoagem. Porque quando tu chegas tipo, a uma prova de canoagem, você só vê cadeiras, pernas, tipo, Sim. tudo lá assim no pontão. Aí, tipo, eu lembro que até tava, tipo, um atleta virou-se e falou assim: há mais pessoas com deficiência do que aqui, tipo isso, porque é uma modalidade muito inclusiva, tá vendo? Muito mesmo. Tá okay. E isso é importante no desporto. Isso é importante no desporto. É fundamental. Ricardo, estamos a chegar ao fim. O que é que ainda tens aí? Que curiosidades que queiras colocar? Eu queria, estou fascinado. Olha, queria destacar o papel social desta empresa. Da empresa. Logoplast. Fantástico, trabalho fantástico, as condições que proporciona. E o Alex estava a falar há pouco que ainda vão reforçar mais esse apoio, dar-lhe mais condições para se poder focar agora na preparação dos jogos. Mas eu tinha aqui uma curiosidade, tem a ver com os treinos. Como é que é uma rotina? Como é que é uma rotina tua de treinos, né? Dia a dia? Ou se quiseres mesmo descrever o teu dia, por exemplo, que acordas, fazes isto? Posso. Hoje em dia eu estou mais focado, como disse, né, nos treinos. A empresa me deu essa flexibilidade, né, de trabalhar, tentar procurar um colaborador para desempenhar aquela função. Mas qual é o dia normal do Alex? Então, meu dia começa entre 5h30 da manhã, que eu acordo, tomo um pequeno almoço, e às 6 horas tem que estar dentro da água para o primeiro treino. Certo. Né? Eu acabo o treino, normalmente, nessa fase agora que nós estamos agora, que é uma fase já muito próxima às competições, né? O treino chega ali entre 1 hora. Né? Eu saio da água, vou fazer uma mobilidade, uma coisa assim, que é o segundo treino, né? Que é para prevenir as lesões, essas coisas. Vou para casa, como, descanso e vou ao ginásio, né? Por volta daí das 2, uma coisa assim, vou ao ginásio e depois do ginásio, às 7 horas, volta à água novamente. Então são 4 treinos por dia. Okay. 2 de manhã, 2 à tarde. Quantas vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias? Domingo também? Domingo e sábado, sim. Só descansamos na quinta-feira, que nós só... Mas à tarde. De manhã a treino. De manhã a treino. Mas, Alex, isso dá-te felicidade? É assim, aqui a questão é relativo, né? O que é felicidade aqui? Eu estou aqui por... Como é que chama? As pessoas... Tipo assim, ninguém consegue entender o porquê que você faz isso. Que é porque que, por exemplo, o Ronaldo, né? Tem tantos tiros, por que ele tá ali, tipo, não é? Mas, tipo, é por dia? Não, já é muito, né? É uma coisa muito louca. Eu posso te dizer que até hoje eu não sei também. Tipo, eu não sei, assim... porque, assim... Não queres saber, que é para continuar assim. Eu tenho um objetivo, né? Que é o objetivo que é, por exemplo, a maior vontade... era ter uma medalha, tipo olímpica, né? Paralímpica nesse caso. Então, eu acho que até eu tiver forças e tiver essa vontade eu vou estar ali, tipo.
Pode ter certeza que vou estar ali. Bora. Olha, Alex, Estamos foi muito grande tudo aquilo que nos disseste aqui. Era uma conversa que a gente continuava noite longa e acabávamos depois no bar todos, nós e todos aqui. Mas eu sei que tu tens aí uma coisa para nós. Tem uma coisa. Então, o que é que tu tens aí para nós? Tem aqui. Tem uma camisola que foi utilizada coisa nos linda. jogos. Né? A sério? Coisa linda. Do Japão, né? Ele foi... pronto, acho que está até um bocado assim. Não, tá ótimo. Não é suja, é porque ela... Põe aqui em cima da mesa. Né? Senão estas meninas roubam já estas camisolas todas. Olha, isto vai embelezar aqui o nosso espaço ainda mais. Maravilha. Vai ficar aqui connosco em todos estes episódios. Obrigado. Uma camisola... Olha, é a primeira vez que nos dão uma camisola mesmo que foi utilizada. Sim, é verdade. Fantástico. E uma coisa que eu, por exemplo, eu gosto mais de oferecer do que receber. Então, praticamente, por exemplo, é dado, por exemplo, a cada atleta, né, uma mala com muitas roupas, tipo, que é para tu teres aquele QR Code, que é tipo... Sim. Vestir todos os dias a mesma coisa, tá? Como essa e tal. Sim. E eu acabo por dar toda a gente, os miúdos, tipo, lá do clube, não sei o quê, porque às vezes, tipo, eu não ligo a bens materiais, né? Então aí quando eu tô ali, eu dou um miúdo, já vi miúdos a chorar, tipo, com aquilo, tipo... E eu digo assim, mas tá chorando por causa disso? Isso nem, tipo, na minha cabeça, né? Sim. Então é um prazer, tipo... Olha, o prazer foi nosso também. Aqui. E vai ser um orgulho. Que para nós também, quer dizer, isto para nós também é emocionante receber a tua camisola, né, dos jogos. Aliás, tu não sabes o problema que nos vai dar, que aqui há luta para ver quem é que fica com as Fantástico. camisolas. E esta vai dar luta. Esta vai dar As luta. meninas já estão ali todas. Vai dar luta. Alex, muito obrigado pela tua presença aqui e levaste este podcast de uma maneira que tu não imaginas. Mais uma vez te digo, foste dos convidados mais fáceis de entrevistar porque a tua conversa foi impactante, foi deslumbrante. A gente simplesmente estava-te a ouvir aqui a noite Foi só toda. deslizar. Ele parecia que entrava na água e boa conversa, né? Tipo ia isso. por ali. Olha, resta-nos dizer que este podcast, toda a gente quiser ver, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, não é? Sim. Qual é qual é o nome? Elevar o desporto. Tem que pôr like. Tem que pôr um likezinho, não é? Like, subscrever, partilhar. Tudo. Enviar perguntas. Se quiser saber mais sobre a história do Alex, meta lá perguntas, que a gente depois faz-vos chegar as respostas e quem sabe até um áudio do Alex. Tudo isso é aqui aberto a essas situações. Alex, uma vez mais, um prazer, muito obrigado. E esperamos ter aqui com a medalha. É verdade. Sim. Está prometido? Assim, a promessa, né? É a questão da medalha. Tipo, todas as pessoas falam de medalhas, né? Tipo isso. Vamos trabalhar, que assim, o meu objetivo nesse momento, tipo, é chegar a Paris. Depois logo se vê, né? Quando está lá, tudo pode acontecer. Tudo, né? Pareceu-me que ele de repente ficou... Não. Nós acreditamos que a medalha vem. Eu acho que é mais uma questão de experiência. Que é... E se você me perguntasse... Como é que chama? Alguns anos atrás, eu dizia assim, medalha já tá aqui já. Tá não, mas agora é mais tipo... como é que chama? É um passo cada vez. Ok. É um passo cada vez. Também aceitamos. Vaga, também aceitamos. Agora mas nós acreditamos que a medalha vai vir e o Alex depois vai estar aqui connosco a mostrar a medalha. Alex, sem dúvida. muito obrigado. Nada.